Jesus. Que bom, né, irmãos? Mais uma vez, ministrando na nossa igreja. Como é bom estar na nossa igreja. Diga glória a Deus. De falar que você tem um lugar todo domingo para você ir, para você adorar o Senhor. A Bíblia diz: onde está dois ou três, lá estará o Senhor. E nós cremos nisso, que a Bíblia não mente. Você já viu alguém falar, a Bíblia mentiu nesse pedaço, naquele ponto? Você já deve ter lido vários livros de vários autores, mas a Bíblia ela é diferente. A Bíblia ela se conversa entre si. Quando você vê um livro, você lê ele tem começo, meio e fim, não é verdade? Você vê que tem a introdução, o resumo, depois você vê lá o contexto, no final tem uma conclusão. Mas a Bíblia ela toda se conversa, toda ela é o começo, meio e fim. Lá em Gênesis já está escrito começo, meio e fim. Eu sou alfa, eu sou ômega. É assim, a Bíblia ela se completa. E eu estava essa semana, precisamente quinta-feira, e lembrando da aula que eu dei, e uma pregação que eu tinha escutado, e deu um lapso na memória. Eu tenho uma Bíblia, que ela fica lá na cabeceira. Essa aqui é a King James, a Bíblia do Rei. Essa Bíblia é uma bênção na minha vida. Alguém que me abençoou, ela já se foi. Ela tem uma dedicatória, quando eu olho, eu lembro, falo, puxa, quantas lembranças boas, mas Deus ele é fiel. E eu peguei e abri ela justamente num ponto da ministração da nossa aula. Quem está fazendo aqui o curso, é uma bênção, irmãos. Maturidade. Você cresce no Senhor, você cresce no seu espírito. Mas eu quero corrigir algo aqui com os irmãos. Então eu estava aqui ministrando aqui, a aula estava decorrendo e estava sapecando tudo, e na hora eu falei algo que depois eu fiquei pensando, por que eu falei aquilo? Mas aí eu falei, não é verdade, agora eu vou pegar o ponto certinho, vou ler para os irmãos e mostrar aonde eu errei. Eu falei assim para vocês, que lá no Monte da Transfiguração, lembra? Aula de transformação da alma, eu disse que subiu quem? Pedro, João e Tiago, é verdade? Aí eu falei para vocês que o rosto dele tinha transfigurado, de Pedro, que Pedro tinha visto, mas ele viu Tiago e João ali. Só que não é verdade. Na verdade, apareceu mais duas pessoas. Mas fala, apareceu mais duas pessoas. Então, no total, eram 6 pessoas que estavam ali. Subiu Jesus, levando Pedro, Tiago e João, certo? E no meio daquele negócio todo, apareceu lá Elias e Moisés. Então, você já tinha 4, mais 2 são 6. O rosto que foi transfigurado ali foi o rosto de Jesus. Amém? Estamos corrigidos? Agora vamos para a ministração, ok? Olha só, vamos colocar aqui na tela Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. Prossiga. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 cabanas, ou tendas, ou tabernáculo, depende da sua Bíblia. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que a nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi, a ele dai atenção. Não despreze as palavras dele. Quem disse foi o nosso Pai. Então, como eu disse, entrando na pregação, são 6 pessoas. 6 pessoas subiram naquele monte. O nome desse monte é Hermon. Esse monte ele fica na região ali de Jerusalém, e ele é um alto monte naquele lugar. Ele não é o monte mais alto do planeta, porque existem outros montes. Everest, por exemplo, é muito mais alto, mas aquele lugar ele era alto. E naquele lugar, a altura, a altitude do nível do mar, 3.000 metros. Então você olha aqui, o monte maior aqui da nossa região é o Monte do Cocaia. Ali dá por volta de 1.000 metros de altitude. Então quer dizer, se você contar aqui, Guarulhos está pelos 800 metros de altitude do nível do mar, você sobe uns 200 metros quando você sobe ele, entendeu?
como é que funciona a regrinha. Então ele subiu aquele alto monte. Aquele alto monte, o Monte da Transfiguração, é assim que foi conhecido. E como eu falei, Jesus, quando ele estava lá, ele levou consigo Pedro, João e Tiago. Mas aí algo aconteceu. Em Lucas está dizendo que eles estavam dormindo, ou seja, eles subiram e adormeceram. Mas depois eu volto nisso. Mas eu quero lembrá-los, por que Jesus, ele escolhe 3: Pedro, Tiago e João? Existem muitas coisas que nós podemos resolver nessa questão. Pedro você já conhece, muitas histórias dele. Eu acho que é o discípulo que mais se prega, eu acho que é sobre Pedro. Pedro é todo ousado. Pedro, ele pergunta, ele não se cala. Então, às vezes o irmão na cela fica tudo meio quietinho, fala, não vou perguntar não, vai que ele cai da minha cara, o meu líder não quer responder, e você tem que perguntar. E Pedro era assim, ele não tinha medo de errar. Porque isso também é culpa de alguns líderes, é verdade, alguns pastores, é verdade. Porque essa pessoa fala, eu não preciso da sua opinião, deixe que eu erro sozinho. Puxa, mas será que tem que ser assim? E Pedro, ele era ousado, muito ousado. Mas eu não vou me estender muito a história de Pedro. Mas lembra de Tiago e João? Vocês lembram de alguma passagem deles? Vamos abrir aqui em Mateus 20, 20. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Essa mãe, ela clamou, ela pediu, ajoelhando-se, e fez um pedido. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela respondeu, concede que esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino? Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe, podemos. Então lhes disse, o meu cálice certamente haveis de beber, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem meu Pai preparou, a quem está preparado por meu Pai. Então essa mãe, ela tinha um desejo profundo que os seus filhos andassem ali do lado de Jesus. Qual a mãe que não quer que o filho vá para uma faculdade, prossiga numa carreira? É uma mãe coruja. Não durmam na minha pregação, não durmam. Olha, eu vou chamar pelo nome, hein? Não durmam. Pensa bem, essa mãe, ela queria os filhos ali perto de Jesus. E os filhos responderam bem, porque onde Jesus estava, estavam os 3. Pedro estava lá, com certeza, a maioria dos acontecimentos. Mas João e Tiago também estavam. Agora esses camaradas também eram ousados. Vamos abrir aqui em Marcos 3,16. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome Pedro. Prossiga. Tiago, o filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eles falam, isso está na Bíblia? Sabe quem escreveu isso? Quem falou essas palavras? Jesus. Jesus estava escolhendo os discípulos. Ele falou, você, Simão, vou te chamar de Pedro, significa rocha. Mas vocês dois, esses 2 irmãos aqui, filhos de Zebedeu, que não é o Tiago que é irmão de Jesus, é o Tiago, é os filhos de Zebedeu. Vocês dois, eu vou chamar vocês dois de filhos do trovão. Eles falam, isso é mitologia grega, só pode, é o Thor. Essas palavras veio de Jesus. Então imagina esses caras, Jesus está escalando lá os 12. Aí você escuta que você é chamado de filho do trovão. Você já sentiu medo do trovão quando ele estronda lá na sua casa? Dá medo? Aí a sua mãe falava, tira o pé do chão, esconde a faca, vira o espelho, cheio de mandinga, né? Então quer dizer, o trovão dá medo. Aí vai vendo, em Lucas 9:52,
56. Esses dois camaradas escutam que eles são filhos do trovão. Aí um belo dia, lá em Lucas 9, 52, 56, eles lembram do que Jesus falou. Enviou, pois, mensageiros adiante de si, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, aos dois aí, ó, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir, como Elias também fez? Então eles chegaram lá, os samaritanos não o receberam. Olha o que ele falou: Jesus, posso falar para eles que eu vou mandar descer fogo do céu? Ué, Jesus chama os camaradas lá de filhos do trovão. O cara se encheu de fé. Ele lembrou logo de quem? De Elias. Ó Senhor, vamos fazer igual a Elias, vamos tacar fogo em todo mundo. Então quer dizer, esses três, Pedro, Tiago e João, pode ter alguma semelhança deles em você. Isso é meu, tá? Isso não está na Bíblia. Olhando a vida desses três, irmãos, sem exaltar, eles são apaixonados. Isso não é idolatria, porque alguns fizeram idolatria com o nome deles, fizeram imagens para eles. Agora, eles eram apaixonados. Aonde Jesus estava, eles estavam. Então Jesus, reconhecendo isso, aonde Jesus fazia os milagres, eles estavam lá perto. Precisava enviar mensageiros, eles já escolhiam eles. Jesus no Monte das Oliveiras, tá certo que eles também deram uma dormidinha lá, mas eles estavam lá com Jesus. É impressionante a paixão deles pelo ministério de Jesus, pela obra redentora da cruz. E Jesus falando: tão cedo vem meu reino, tão cedo vem meu reino. E eles reconhecendo isso, vendo a glória do Senhor. Mas vamos voltar aqui em Mateus 17, lá no versículo 6. Põe o 7. Chegou-se, pois, Jesus, e tocando-os disse: levantai-vos, e não temais. Quer dizer, aqui em Mateus está dizendo que eles estavam com o rosto em terra. Lá em Lucas diz que eles estavam sonolentos. Prossiga. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão Jesus somente. Quando eles abriram os olhos, estava somente Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Essa sonolência que esses discípulos estavam, pensa bem, não julgue mal, mas estava lá Pedro, João e Tiago. Mas quantas das vezes nós vemos aqui para o culto meio sonolento? Mas não é sonolento do seu, vamos colocar assim, seu sistema biológico. Não é esse tipo de sono, mas é um sono espiritual. É uma sonolência espiritual. Porque a falta de sono, sabe o que é a falta de sono? Se você não dorme, vem aquela insônia, você fica aquele dia mal. Você acorda de mau humor. Aí logo vem uma fraqueza. Sabe aquela vontade de não fazer nada? Falta ali a concentração. Você fica fraco, muito fraco. E olha só que interessante. Quem come muita carne fica com muito sono. Olha só, quem se alimenta da carne vai acabar ficando sonolento. Mas quem come do pão da vida, este vai abrir seus olhos. Então Deus, Ele promove ali com Jesus um grande encontro. Os discípulos enxergaram aquilo e viram: puxa, imagina aquele debate teológico. Mas você viu lá quem apareceu? Apareceu Moisés. E o outro falou: mas Elias, ele foi um grande profeta. Aí o outro fala: mas ele se escondeu da Jezabel. Mas também Moisés, ele matou um egípcio. Bom, isso é verdade. Mas agora a principal é de Jesus, porque o rosto dele era alvo como o sol. A luz dele
era muito forte, brilhava como o sol. Essa foi a transfiguração. As vestes deles brancas. Então isso fala da volta de Jesus. Isso é uma menção do Apocalipse, porque o rosto dele brilha como o sol, as suas vestes são brancas. Jesus, ele vem promovendo ali então a glória futura dele. E aqueles dois homens que aparecem, não em espírito, mas em forma de um corpo humano, como Jesus, eles vêm trazer à nossa memória que haverá uma ressurreição de todos nós. E apareceram os dois ali juntos, e apareceram para esses dois apaixonados. Então, vamos abrir aqui Mateus 17:10. Mateus 17:10. Pulando. Perguntaram-lhes os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Pula. Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Próximo. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhe falava a respeito de João Batista. Quando João Batista, ele sendo primo de Jesus, ele andava ali pelo deserto, porque ele também era um pastor de ovelhas. Algumas pessoas o enxergaram como Elias, porque Elias, ele era um profeta, correto? Qual que é a maior profecia que os profetas profetizaram? É Jesus. Jesus, ele é a profecia, não existe outra. Se você vê o profeta Isaías, existem vários tipos de profetas, profetas maiores e menores, mas todos eles traziam Jesus como a profecia. Não existe outra profecia. Alguns judeus esperavam Jesus, o Messias, a volta do Elias vindo do céu, e ele vem através de homem, do ventre de uma mulher. Então, João Batista, ele é tipificado também como um Elias, mas ele vem trazer também de novo Jesus. João Batista, ele tem uma diferença ali de Jesus. João Batista, ele é um sacerdote porque o pai dele foi um sacerdote. Então o sacerdócio, ele era passado ali de pai para filho. E João Batista, ele tinha um jeito todo dele assim. Ele comia mel com gafanhoto. Ele adorava gafanhoto silvestre, mel silvestre e gafanhoto. Pensa bem, como é que você acha que um cara desse era fortão? Ele era magérrimo, eu acho, vivendo no deserto então. Mas ele vem daquele tipo de pastor que gosta de bater. Raça de víboras, cambada, se vocês não se converter, vocês vão ver só. Era assim João Batista. Ele vinha logo do deserto. Raça de víboras, arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. E Jesus, como é que ele vem? Abra aqui no 3,17, Marcos 3,17. Pula mais uma. 18. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. Mais uma. Olha só. Então as pessoas, elas viram todo esse alvoroço. Quando os discípulos ficaram todos atormentados, falaram: está fora de si. Quando os seus ouviram isso, saíram para aprender, porque diziam: ele está fora de si. Tudo que Jesus falava, os discípulos andavam ministrando e pregando o evangelho, falavam: estão fora de si, estão loucos. Porque às vezes você está andando lá ministrando o evangelho, talvez na sua família, e eles falam: você está ficando doido, esse negócio de domingo no culto, nesse calor, não, melhor ver o jogo que vai passar na TV, vamos lá, vai ter uma festa nos parentes lá. Mas não estou dizendo que você tem que fazer essas escolhas toda hora, mas muitas das pessoas, elas escolhem estar em todos os lugares, menos ao lado do Senhor, como assim faziam
Esses três. Jesus, ele é um pouco diferente de João Batista. João Batista, ele é severo. Não vou falar que ele é mau, não é mau, ele é severo. Ele é disciplinador, certo? Porque às vezes tem gente que gosta de ser disciplinado toda hora. Gosta de sair da pregação com o olho roxo, né? Sai mancando. Fala, puxa, mas a pregação hoje foi boa. Aí o outro fala, fala Deus. E você que está aí todo torto, fala Deus. Deus falou comigo hoje, porque agora eu estou triste. Então quer dizer, irmãos, isso não é glória. Se eu começar a falar aqui uma lista de defeitos, você vai se encaixar um monte. Eu também, porque nós somos defeituosos. Mas só a graça, só a glória do Senhor para nos purificar. Amém? Você crê nisso? Porque a glória não é para você. Se você fosse santo, nem aqui você estaria. Não estaria. Então eu vejo João Batista ministrando no deserto. E ele logo encontra Jesus, que vem ao encontro dele. E Jesus olha para ele e fala, me batiza. Oh, peraí meu, você é Jesus. Não, me batiza. Você é Jesus, cara, não posso te batizar. É necessário que eu seja batizado. E João Batista vai lá e batiza Jesus. Jesus sabia que, você sabia que Jesus não batizou ninguém com as mãos dele? Os discípulos sim, mas Jesus não. Ele foi batizado. Interessante, né? O Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado. Lembra que eu li lá em Mateus 3, lá no final, Mateus 17, no finalzinho? Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Quando Jesus foi batizado, apareceu-lhe uma pomba dos céus. A mesma nuvem que estava lá quando, no Monte da Transfiguração, apareceu lá quando Jesus foi batizado. E apareceu e falou, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Irmãos, o Rio Jordão, se você der um Google aí, procurar, o Rio Jordão é o lugar mais baixo da terra. Depois anota aí, fala qual que é o lugar mais baixo da terra. Eu quero saber se é verdade. É aquela região ali. E o Rio Jordão desemboca onde? Num lugar um pouquinho mais baixo ainda, no Mar Morto. Por isso que o mar é morto. Lá você pisa na água, você flutua. A água tem uma consistência muito grande, de sal, salina. Quase não tem vida lá. Agora apareceu algumas pessoas mostrando lá alguns milagres acontecendo naquele lugar. Umas bolhas lá, algumas plantinhas, oxigênio naquele lugar. Isso tipifica a volta de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, Deus, o próprio Pai, exaltou, dizendo, este é meu filho amado, num lugar alto, o lugar mais alto daquela região. E também falou, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, o lugar mais baixo que existe da terra. Entende? Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Jesus, ele é Senhor, acima dos céus, abaixo dos céus e abaixo da terra. Você não acha não que o inferno treme quando ouve a voz de Jesus? Os demônios, eles tremem quando vê a voz de Jesus? Imagina só, os demônios correm de Jesus. Ele foi até reverenciado, o demoniado de Gadareno. Ó Senhor, o que queres comigo? O demônio chamou Jesus de Senhor. Esse é o poder daquele que você serve. Não existe outro Deus que tenha esse poder. Não existe nenhuma religião que você tenha que ser o menor. Na verdade, outras religiões, você tem que ser aprovado. Aprovado para entrar, aprovado para passar. Tem que passar no teste. Tem que passar no teste, senão você não vira membro. Irmãos, cristianismo é a única religião que para você ser servo, para você ser membro, você tem que ser reprovado. Aí você fala, tá maluco? Tá doido? É assim. Porque a glória não é sua, a glória é toda dele. É para ele, é por ele todas as coisas. Nós estamos ministrando aqui que a salvação, nos cursos de terça-feira, ela tem alguns estágios. Quando você vai para o encontro, quando você aceita Jesus na célula, alguém te fala, você está salvo. É verdade. Mas porém, contudo, nós aqui ensinamos que na verdade você já foi comprado. Ah, mas eu aceitei. Não, filho, essa condição não é sua. Não depende de você. Ah, mas eu recebi. Não é sua condição.
você apenas o reconhece como o Senhor da sua vida, porque Ele comprou você. Você foi comprado. E qual que é o âmbito da salvação? Ela tem que acontecer no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Então Jesus, Ele chama 3 camaradas: Pedro, Tiago e João. Pedro daquele jeito dele, imagina só, pedra, os filhos do trovão. Você acha que eles eram qualificados para andar junto com Jesus? Você acha mesmo que ele tinha um diploma da qualificação para andar com Jesus? Não tinham. Mas ao final, irmãos, vocês já ouviram falar de João, o evangelista? João, o discípulo do amor? É o mesmo João. É só não acredito. Esses camaradas que mandou descer fogo do céu, o discípulo do amor. Então Jesus transforma o espírito, a alma e o corpo. E o que precisava ser mudado ali? A transfiguração da alma deles, a transfiguração da sua alma. E o que é a alma? É o seu ego, é as suas vontades, é as suas emoções, é a sua mente. Você pode adorar o Senhor até com a sua mente, mas se você não abrir a porta do seu coração, nada acontecerá, porque a obra sozinha não vale nada, a fé sozinha também não vai muito longe. Então a obra ela é morta se você não tiver a fé, a certeza, a consciência do que você está fazendo. Você está pregando, você está discipulando, você está ensinando, você está cultuando ao Senhor de maneira racional. Posso ouvir um glória a Deus? E Jesus vem transformar a alma desses camaradas. Pedro ainda, de certa forma, nega Jesus. E depois vem Jesus e fala: tu me amas, Pedro? Ele: sim, Jesus. Tu me amas, Pedro? Ah, eu amo, Senhor. Tu me amas de verdade. Apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Então, irmãos, quanta negligência nós vemos no meio em que nós vivemos, no meio cristão. Sabe, nós vamos ter um encontro aqui. A Cíntia teve um trabalho imenso de fazer 2 coisas. Ela fez esse panfleto para você colocar o nome da pessoa que você quer que vá para o encontro, para você orar por ela. E aqui o convite especial, o convite nominal, para que nós saiamos aqui do âmbito digital, para que você não mande só uma mensagem do WhatsApp, mas que você vá até a pessoa e entregue na mão dela. Você é meu convidado especial. Irmãos, tem muitas pessoas que precisam ter a alma transfigurada, a alma transformada. Por que as pessoas começam a andar no nosso meio e daqui a pouco desaparecem? Como pólvora no fogo. É porque chegou num ponto que ela precisava ser transformada. E ali, Jesus entra na casa, mas não mexe nada. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, como nós cantamos todas as vezes. Tu és bem-vindo aqui, mas não mexe em nada. Irmãos, a nossa vida às vezes precisa ser mexida. Às vezes você está meio encostado lá, sonolento, e precisa de um chacoalhão às vezes. Mas não espere eu que vou dar esse chacoalhão em você. Não espere eu te dar um alerta lá. Às vezes você coloca tanta confiança em nós, fala: não, mas o meu pastor, o meu líder, o meu discipulador não viu isso, e eu fiquei lá sozinho, sofrendo, machucado, e você deposita toda a culpa nele. E na verdade, irmãos, Jesus chegou na tua casa, e os móveis tudo bagunçado, a mobília jogada, você perdeu a coisa mais preciosa, a dracma, você perdeu o seu ouro, e você não quis virar os móveis, não quis que Jesus entrasse lá e reformasse a sua casa. É necessário, irmãos, a alma ser transformada. Você foi criado para conter o Espírito Santo. O seu espírito foi criado para conter Deus. Sabe? A medida certa. Ah, mas Deus não é tão grande. Por isso que Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, para caber certinho dentro de você. Então quando você vai para a célula, vai para o culto, você vai
porque algo te tocou lá. Não foi eu que te puxei. Você está aqui, você não veio puxado, você não veio empurrado. É porque algo te move. É porque o Espírito Santo de Deus fala com você. E você sabe disso. Eu não preciso falar, é isso que eu te digo, eu te vi lá, é isso que eu te digo, tive um sonho. Não precisa. Deus fala com você. Mas esses três camaradas, Pedro, Tiago e João, precisou subir no monte, ver a glória do Senhor. Eles ficaram caladinhos. Aí depois eles começaram a contar. Começaram a ministrar o evangelho, a pregar. Então não se imponha, irmãos. Não coloque limites sobre você. Não coloque barreiras. Não crie barreiras. Porque Deus quer mostrar para você uma grandiosa glória. A alma deles foi transformada. Sabe João? Esse mesmo João? Pega a tua Bíblia e vê lá no final o que está escrito. Apocalipse foi revelado a ele. João foi o único discípulo que não morreu por mão humana. Todos eles foram decapitados, mortos, crucificados, esquartejados, sem cabeça, todos martirizados. Somente João, esse João que subiu no monte, ele foi o único que morreu de velhice. Aí ele é enviado a uma cela, exílio total, na ilha de Patmos. E lá, Jesus revela para ele a maior experiência da vida dele. Tem um filme chamado O Evangelho de João. Coloca na tua célula lá para você ver. É um filme, ele não é longo não, é curto, mas ele mostra as visões de João. Então João fecha os olhos, ele dorme, ele vai escrevendo. E Jesus fala para ele, em visão: tudo o que eu disser, você escreve. E ele escrevendo. 7 taças, 7 trombetas. Então, irmãos, tem uma hora que Jesus fala assim para João: estas coisas você não escreve. Imagina só o que ele viu. Imagina só o que ele viu e não deixou João escrever. João não escreveu, meu Deus. E também Paulo fala também em uma de suas passagens. Ele fala assim: e um certo homem subiu aos céus e viu coisas inefáveis. É logicamente que nós entendemos que ele fala dele mesmo. Só que ele não escreve o que ele viu. Misericórdia. Ele não escreve o que ele viu. Mas suponho digo eu, não a Bíblia, eu digo Ismael, que deve ter visto lá carruagens de fogo. Olha, Elias passou ali agora. E não é o Papai Noel. Então imagino que ele deve ter visto lá anjos, querubins, sabe? O urso alimentando um corvo. E você lá criando um leãozinho em casa. Pensa, vamos lá, leãozinho, dar um passeio. Tudo na tranquilidade. Porque é isso que o Evangelho mostra, que os céus é um paraíso. E Elias, ele é um profeta. Aqui no Monte de Transfiguração ele apareceu. E Moisés, ele representa a lei. Então a lei, você vê lá os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, na tábua da lei, são 10. Mas precisou ser criados muitos e muitos mais, porque era muita coisa acontecendo. O pessoal chorava daqui, brigava dali, era treta por causa de filho, e vendia um negócio e não pagava. Aí tinha que fazer alguma coisa. Aí ele falou: vou escrever uma lei por causa disso. Aí ele foi lá, viu que tinha um déficit aqui e escreveu outra lei. Ah, faltava ali uma brechinha na lei, ele criava uma emenda. Sabe as emendas da lei? Era isso, é uma brecha lá que falta arrumar, ele vai, porque é uma emenda agora. Eram mais de 600. Ninguém, é impossível, irmãos, cumprir toda a lei. Então a lei veio para mostrar que você não conseguia cumpri-la. Fala: puxa, mas quem determinou esses 10 mandamentos? Foi o próprio Deus. Honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E Jesus vem e coloca uma lei maior do que tudo: ame, ame, ame seu próximo. Diga para o seu irmão aí, diga: ame seu próximo. Tenta me amar, fala para ele. Tenta aí, vai, tá difícil. Irmãos, mas qual é o tipo de pastor que você espera? É o João Batista? Ou é o Jesus? Hã? Existem 2 tipos de pastores: aquele que ama, aquele que deu a sua vida por você.
Sabe, Jesus fez isso. Sabe qual é a maior revelação de pastor que eu já ouvi? Foi que pastor tem cheiro de ovelha. Eu falei, brincadeira, né? Todo mundo já sabe. Vai você, cria lá uns bodinhos lá, você vai ver o cheiro que você vai ficar. É, filho, mas sabe por quê? Porque o pastor de verdade, existe dois tipos de pastor, certo? Mas o pastor de verdade, ele vai lá no aprisco, ela fugiu. A fujona, foi lá no aprisco, pegou ela e quebrou-lhe a perna. Ah, mas você falou que não era com amor? É, mas o pastor lá quebrou a perna dela. Ele falou uma verdade. Quando você fala uma verdade para a pessoa, por mais você tenta pisar em ovos, você vai naquela tática, sabe aquela tática, mais, menos, mais? Você exalta a pessoa, você joga ela lá embaixo, pisa, depois você chama ela de novo, se sobrar alguma coisa. Esse é o mais, menos, mais, certo? Mas tem pastores que vai lá, quebra a perna da ovelha e larga a ovelha lá. Agora ela que venha sozinha. Entende? Já viu um pombo sem asa? Você pega uma granada, enche de bagulho lá, né? Bolinha, esfera lá de aço, pólvora, acende e joga. É isso aí. E deixa explodir para lá. Manda aquela mensagem seca. E foi. O que der, deu. Quem pegar, pegou. Se explodir, explodiu. Agora tem pastor que vai lá, fala uma verdade, ajuda a pessoa, não ajuda? Se ela quiser, claro. Aí traz ela de volta no ombro. Por isso que um pastor de verdade, ele vai ter cheiro de ovelha, ele vai ter contato com a ovelha. E a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Impressionante. E Jesus, ele é um tipo de pastor assim, amável. Duas coisas: que amava e que se deixava amar. Porque também existem pessoas que até gostam, até amam um pouquinho, mas não deixa de ser amado não. Fala, opa, aqui esse espaço você não invade, ó, até aqui, beleza? Então é assim. Mas nós somos um povo sarado, diga sarado. Mais força, sarado. Curado. Fala, minha alma é transfigurada. Amém? Chamar a minha equipe aqui maravilhosa. Vem cá, minha equipe. Deus vem revelar algo para nós através dessa mensagem. Que essa transfiguração que Jesus teve ali, naquele monte, ele é uma menção lá do Apocalipse, de coisas futuras. E Deus, ele é assim. Ele mostra para você às vezes algumas coisas que vai acontecer depois. Já teve aquele sentimento assim, fala, nossa, vai acontecer alguma coisa. Não sei. Se você souber interpretar, nem tudo é do mal, sabia? Você tem que ficar esperto. Por que será que às vezes você acorda 3 da manhã lá? Será que é à toa? Não é, parece que deve ter alguém precisando de oração. Deus mostrou para você alguma coisa em sonho. Então fique esperto, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Que você agora compreenda que essa transfiguração da sua alma, ela acontece de dentro para fora. Nunca foi de fora para dentro. Porque quando o seu exterior, quando essa casca, quando essa massa aí que você chama de você, começar a externar alguma coisa, é porque lá dentro já está mudado, filho. Quando você começar a aparecer, fala, nossa, eu estou começando a aparecer como Jesus, é porque lá dentro já está tudo mudado, irmãos. Sabe por quê? A boca fala o que o coração é cheio. Isso é verdade, irmãos. Uma pessoa carrancuda, ela pouco consegue se comportar. Se ela xinga muito, pouco ela vai deixar não escapar um palavrão. Mas se ela usa sempre palavras dóceis, palavras de amor, com carinho, então é porque lá dentro já está contaminado com amor, está recheado com amor supremo. A alegria está no coração daqueles que o amam, sabe? E a sua vida, ela pode ser chamada de vida, ainda nessa vida. Nós falamos tanto do mundo secular. Ah, este mundão podre. Ah, este mundo, as pessoas do mundo, o mundo secular. Agora, Deus, ele te garante uma vida boa, ainda nessa vida. A Bíblia diz que você sofreria um pouquinho, é verdade. No mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E você também pode vencer.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez uma dorzinha que você está sentindo aí, quando você ser curado dela, você vai glorificar a Deus. Quando nós vemos testemunhos aqui, eles glorificam a Deus. Quando você arruma um trabalho lá que abençoa a sua vida, você glorifica a Deus. Esse lugar aqui, irmãos, é só pedra, é só concreto, olha só. Mas quando você vem aqui, isso é para a glória dele, sabe? É tudo para a glória dele, honra. Então que nós possamos trabalhar com encargo, com confiança nesse próximo encontro, sabe? Acredito eu que pelo menos uma pessoa você conhece. Pelo menos uma pessoa. Ore por ela. Eu tenho uma pessoa que está orando. Eu creio que vai estar aqui. Eu creio. Ah, mas a pessoa já sabe, já foi convertido, está desviado. Ah, a pessoa não quer saber. Pensa bem. Quando nós fizemos esse convite, nós tivemos muito cuidado. Se você pegar ali, você vai ver. Aqui não está escrito: se você está sofrendo, você que está passando por apuros, agonia, você que tem um câncer, você que foi deixado pelo seu esposo ou sua mulher, o sofrimento, a dor. Porque o apelo, quando a pessoa está passando mal, é mais fácil às vezes você falar: agora eu vou falar de Deus. Espera aí, irmãos. Sabe como é que eu vim para o Senhor? Bem, eu estava bem. Eu estava cursando, virando para o segundo semestre da engenharia, e me convidaram. Mas eu não estava precisando de dinheiro, eu não estava doente. Bem, sabe? E eu atendi o convite. Aí eu lembrei essa semana, eu falei: não, peraí, nós devemos alcançar essas pessoas que aparentemente, sabe? Aparentemente, eu disse, estão bem. Por mais bem que a pessoa esteja, falta alguma coisa, falta Jesus, filho. Era isso que faltava para mim. E eu te falo, Deus muda a sua vida. Você não é proibido de fazer as coisas, de estudar, de trabalhar, jamais. Você pode fazer todas as coisas, tudo lhe é lícito, mas você tem que saber o que convém para a sua vida. Então tem pessoas lá que precisam ser resgatadas, transformadas. Você é especial para mim. Te convido para um encontro com Deus. Aí o resto é com você. Como é que você traz uma pessoa que tem bastante dinheiro para o encontro do Senhor? E tem bastante gente que tem muito dinheiro e são convertidos. Como é que alguém teve alguma estratégia? Alguém falou alguma coisa diferente lá. Não é verdade? O cara não estava doente, não tinha perdido um filho, o cara estava bem. E o cara se converteu. É quando você mostra que ele é amado pelo Senhor. Talvez é isso que falta por nós. Ser apaixonados como Pedro, João e Tiago. Para levar o evangelho até as pessoas. Para falar que existe um Deus todo-poderoso. Para falar que existe um evento na vida delas agora marcado. Dia 28. Tem um evento marcado na vida delas. Tem um encontro. E agora vai passar pelo processo. Vai entrar no caminho, irmãos. Assim como você está hoje. Esse caminho. Glórias a Deus. Estamos convencidos que depende de nós? Amém? Você se convence disso? Eu te convenci? Que depende de você? Amém? Glória a Deus. Porque Deus já comprou a todos. Mas você precisa informar as pessoas. Sabe o que você vai falar para elas? Deus não está bravo com você. Se você vir aqui assistir o encontro, você vai ver qual vai ser a ministração. Ela é atípica. Nós vamos falar assim para a pessoa: Deus não está bravo por você, Ele te ama. Amém? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Oh Jesus, feche teus olhos.
Oh Jesus, oh Deus, Senhor, precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua presença nesse lugar. Temos liberdade aqui. Temos liberdade nesse lugar, Senhor. Nós temos toda a paciência do mundo. Mas, irmãos, percebemos que Deus está no controle. Oh Senhor, obrigado, Pai, por ser agraciado com essa palavra. E que nós possamos ser mais apaixonados ainda por Ti. Não é apaixonado por um prédio, não é, mas apaixonados pelo próprio Senhor, pela obra da cruz, pela volta dEle. Seja apaixonado pela volta dEle. Seja apaixonado. Seja apaixonado pela volta do Senhor. Tens liberdade aqui. Seja apaixonado. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Você tem liberdade, irmãos. Eu sou Contemple. tua casa, Contemple. tua morada. Contemple a presença dEle. Eu sou teu lar. Você é lar dEle. Mude as coisas Sim, Jesus. de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Oh Deus, Muda as coisas de lugar. Oh Jesus, dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Dá a mão para ela. Dá a mão. Fala: Deus, tens liberdade aqui. Mude o que você quiser, Senhor. Muda a minha vida. Muda a minha trajetória. Desarruma os móveis. Arruma da tua maneira. Oh Espírito. Tens Oh, Jesus. liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Deus, Eu sou Ele vai mudar a casa. cada ponto na sua vida. Se precisar de restauração, você vai dizer isso para a pessoa. Tem um encontro com Deus, e aparentemente algo que estava bom vai ficar melhor. Se estava bom, vai ficar melhor. Agora, se não estava bom, Jesus, Ele vai mudar, transfigurar o espírito, a alma e o corpo. Não tenha medo de errar, assim como Pedro. Ele não tinha medo de errar. Ele perguntava, ele falava. Mas às vezes você tem medo de falar: mas se a pessoa falar alguma coisa para mim? Irmãos, temos um encontro marcado com Deus. Tanto a pessoa, o encontrista, como nós que ajudamos na obra, nós também temos um encontro. É uma bênção. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mais palmas a Ele, mais. Oh Jesus, obrigado. Glória a Deus. Estamos encerrados. Fica de pé, vamos terminar orando, né? Amém. Faça a sua parte, irmãos. Quem é um voluntário? Vem cá, Santana, você que é o mais bonito. Vem cá, bonitão. Segura aqui, você vai distribuir para as pessoas aí que vai vir pegar. Vocês vão vir pegar, né? Eu quero ver. Vou filmar aí, ó. Ó, tá isso aqui também. Convite e o cartão de oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai amado, por esse culto. Que os irmãos tenham uma boa volta para casa. Que eles venham ser, Pai amado, nutridos pela Tua palavra.
E que, Pai, seja abençoado todos os dias da semana, porque eles são teus filhos, ó Pai. Guia-os em paz, em nome de Jesus, ó Pai. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Vem pegar os cartões aqui.